Bom dia, bom dia, bom dia, ó. Eita, coisa boa. Minha voz já tá 95%. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Como é que vocês estão? Uma quarta-feira lindona pra vocês. Que o Senhor continue cuidando, zelando, sustentando, suprindo você e sua família. Não se esqueça, Deus te ama. Bora? Compartilhar meu devocional com você. Tiago 1, 22 e 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Vivendo a essência. A palavra de Deus é mais do que uma história. Ela é muito mais do que uma bússola, é um manual da vida que não apenas conhecemos teoricamente, mas aplicamos em nossa jornada diária. A obediência irrestrita à palavra deve sobrepor rituais, orgulho, opiniões e tradições humanas. A religiosidade sutilmente pode se infiltrar em nossa vida. Sem perceber, podemos nos perder nas formas das coisas, negligenciando a essência, a paixão por Jesus e pela palavra. O apóstolo Tiago nos alerta sobre isso, chamando-nos a atenção para não transformar a nossa vida com Deus em mera teoria, em um ritual vazio, cheio de orgulho por nossas ações ou visando o reconhecimento. Deus, Ele deseja que seus filhos proclamem as boas obras do seu reino, mas para isso nós precisamos alinhar a nossa vida aos apontamentos de Jesus. Conhecer a palavra apenas teoricamente nos expõe ao risco de contaminar a nossa fé com a religiosidade, transformando-a em mera formalidade. O cristianismo é sobre a vida de Deus se manifestar em nós por meio de Cristo, não sobre rituais, orgulho ou apenas conhecimento. A vida com Deus vai muito além da teoria, ela é prática, é viva e experienciada no dia a dia. Quando temos paixão por Jesus e pela palavra, o nosso coração queima e ansiamos pelo momento de fazer o nosso devocional, sim, e em nós habita uma força genuinamente transformadora. Esse sentimento é gerado em nós pela ação do Espírito Santo, e é Ele que nos dá força para seguir nessa jornada em um relacionamento sincero e verdadeiro com o nosso Deus Pai. O que o atrapalha de chegar até Jesus não são as suas falhas, mas a falta do arrependimento. Uau! O que nos atrapalha de chegar até Jesus não são as nossas falhas, mas a falta de arrependimento. A gente já leu Tiago, dia 21, vocês lembram? E Tiago, nesse capítulo, fala muito sobre essa importância de estarmos conectados com o Pai. E aqui quando ele fala que aquele que é conhecedor da palavra, aquele que é conhecedor da verdade e não tem ação nenhuma, e não tem atitude nenhuma perante e embasado naquilo que o Senhor nos ensina, é muito em vão, é um hipócrita, né? A fé, ela não é... As boas obras, elas precisam estar dentro de nós. O exercício diário, como fala aqui, de sermos mansos e humildes e simples, não para nos vangloriar, sabe? Mas para que Cristo cresça em nós. Eu queria ler para vocês o que diz em Tiago 2,18 diz: embora a salvação de Deus seja totalmente pela graça. Não, porquanto o homem pode dizer, tu tens fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18.
Porque a salvação, ela é pela graça, a gente sabe disso, né? É a graça, o favor imerecido do Pai. É algo extraordinário porque ninguém merece. Nós somos falhos, nós não somos nem um tiquinho digno da graça, do favor imerecível do Pai. Mas a gente precisa incluir uma fé salvadora na nossa rotina. E essa fé que habita em nós, ela não vem de nós mesmo, ela vem de Deus. E é nesse relacionamento com o Pai que a gente pode tornar o nosso corpo uma casa ordenhada e cheia da graça para que o Senhor habite dentro de nós. Porque a salvação, ela não depende das nossas boas obras, mas as nossas boas obras, elas aguçam, elas ativam uma fé salvadora que precisa existir dentro da gente. Então é preciso que nós tenhamos essa fé, sabe? É preciso que tenhamos isso inculcado dentro de nós. Assim como o Senhor falou de Abraão, né? Pela sua fé, você foi imputado de justiça. Pela sua fé. Por crer no sangue de Jesus. O que nós estamos crendo esses dias, sabe? É no noticiário, são nas notícias catastróficas. Nós estamos com os olhares e os ouvidos atentos ao quê? Eu fui esses dias em um lugar e as pessoas estavam só falando sobre a mulher que foi presa lá do joguinho, esqueci o nome dela. E eu confesso pra vocês que eu não tinha recebido nenhuma informação em relação a isso, porque o Instagram, ele vai liberando pra você diante daquilo que tu pesquisa. O Instagram é inteligentíssimo. E eu não tinha recebido nada. E eu ouvindo as pessoas falando e comentando e tal, e que foi presa, e que foi transferida pra Palmas, e que o marido é um traficante. Eu falei, gente, é incrível, né? Como as pessoas estão tão voltadas para as catástrofes, para as tragédias, para as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. Isso se torna notícia facilmente. Mas o exercício do benefício para a vida do outro pouco é demonstrado e anunciado. Não é incrível? Não é incrível a gente poder avaliar e pensar que as pessoas estão mais interessadas em ver a tragédia do outro do que o benefício do mesmo? O meu pai falava muito sobre isso. O papai estava muito chateado ao ver o jornal, ele gostava de assistir. Mas eram notícias terríveis, uma em cima da outra. A mídia faz isso para inculcar na nossa mente e nos tornar cada vez mais desanimados, mais desacreditados, mas sem fé. Nós estamos vivendo um período crítico na nossa política, mas isso não pode tirar a nossa fé. Isso não pode fazer de nós filhos que não creem num Deus Pai que está no governo sobre todas as coisas. Gente, não podemos. Não podemos ter os nossos olhares para tal situação. Não estou dizendo, pasmem, por favor, me entendam, me compreendam. Não estou dizendo que a gente tem que ser inerte, que a gente tem que fechar os olhos e que a gente tem que ser submisso à situação e ao que está acontecendo. Não é sobre isso. Precisamos sim estar totalmente cheios do conhecimento da política, dos nossos direitos e dos nossos deveres. Mas ei, aquilo que fazem ou deixam de fazer não está sob o nosso controle. Nós precisamos nos posicionar como cidadãos, como homens e mulheres que são embasados na verdade da nossa lei, do nosso país, da nossa Constituição. Mas tem situações que a gente não adianta ficar zangado, brigando, causando discórdia e contenda entre amigos, entre famílias. Não será resolvido. Não é essa a força da nossa luta. É muito engraçado, não sei se eu já partilhei com vocês, mas eu oro pelo presidente. e o Heitor, quando viu eu orando pelo presidente a primeira vez, ele disse: mamãe, a senhora tá doida? A senhora vai orar pelo aquele homem? Eu disse: oxe, me diga por que não?
E aí ele deu toda a argumentativa dele, né? Meu filho. E eu disse, meu filho, tu estás tão enganado. Porque o nosso pai, ele nos ama e a gente não vale muita coisa não, Heitor. Não é pelo que fazemos e não é porque merecemos. É igual eu acabei de falar, a graça é um favor imerecido. É porque somos filhos. E a minha oração pelo presidente é que o Senhor abra o entendimento dele, por mais difícil que eu sei que isso possa acontecer. Mas eu tenho fé. Que o Senhor coloque homens e mulheres instruídas por Deus para estar ali, tomando de conta daquele lugar e andando na contramão daquelas convicções tão distorcidas e tão erradas. E a minha oração é que o Senhor cuide do coração dele. Eu oro sem vontade nenhuma. E é o meu papel, porque ele é um homem que está na liderança do meu país, que eu tanto amo. E eu preciso, mesmo que eu não concorde com nada que ele faça, o que ele fala, e nem que a equipe dele também fale e faça, mas se nós estivermos em oração, se nós estivermos com a conexão com Deus, se nós pedirmos que o Senhor abra os céus sobre a nossa nação, se nós pedirmos que o governo do Senhor seja estabelecido na nossa pátria, gente, isso é muito incrível, coisas extraordinárias podem acontecer mediante a nossa fé. A palavra de Deus diz que aquele que pede de coração verdadeiro sabedoria, o Senhor dar-vos-á em abundância. A minha oração é, Deus, que aquele homem possa ajoelhar ou ficar em pé mesmo, com os 9 dedinhos dele, e pedir sabedoria ao Senhor. Oh meu Deus, que aquele homem peça de coração verdadeiro sabedoria ao Senhor e que o Senhor transforme aquele caráter. Esse é o nosso desafio diário. Orar pelos que não merecem, pelos que nos julgam, que nos confrontam, que nos amaldiçoam, que nos constrangem. É fácil? É não, gente. Não é mesmo. Mas esse é o nosso papel de filho, isso é o que o Senhor nos ensina. Aqueles que crucificaram Jesus, pregaram prego nos pés e nas mãos, que colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, que riam, que deram vinagre na hora da sua sede. E Jesus disse, Deus, Paizinho, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, pelo amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que a gente não aprende, sabe? Porque quando alguém faz uma coisinha de mal com a gente, desculpem, principalmente nós mulheres, a gente já zanga, já não fala mais, já bloqueia, já fala mal para as outras amigas da outra que falou isso e a corda solta e vai longe. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre a importância e a necessidade de nos alimentarmos e de conhecermos a palavra do Pai e de ter ação embasada nela. Porque eu leio todos os dias a Bíblia, eu estudo todos os dias o capítulo do devocional, mesmo que eu leia o devocional só na hora que eu vou gravar aqui para vocês. Mas se eu não fizer nada daquilo que eu estudo e daquilo que eu aprendo, é muito em vão. É muito em vão. Que busquemos nesse dia de hoje ser parecido com Jesus. Pense, reflita, medita em qual tem sido a sua postura mediante aos ensinamentos do Pai da Palavra de Deus. Você tem seguido as ordenanças e os mandamentos dele? Você tem conseguido habitar e alimentar dentro de você os dons do Espírito? Manso e humilde, paciente, benevolente, benignidade. Você tem conseguido amar a si mesmo e amar ao Pai diante de todas as coisas? Para que tu possas amar ao próximo, é preciso que tu ames a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo sem amar a ti mesmo, o amor vai ser, olha, só um tiquinho. É preciso nos amarmos.
Eu falei com uma cliente minha ontem, ela compartilhou comigo que estava muito desanimada, muito desmotivada, acima do peso. E eu disse pra ele, mulher, eu também tô. Mas eu todos os dias de manhã, de madrugada, né, que eu acordo, eu olho no espelho e digo, Estela, você é isso. Declaro pra mim mesmo, porque é cientificamente comprovado que o nosso cérebro, ele alimenta daquilo que falamos, daquilo que professamos, daquilo que profetizamos. A palavra de Deus também fala sobre isso. Então, se nós estivermos murmurando, reclamando, eu tô cansado, eu não consigo, eu sou fraca, ai que preguiça, eu não vou pra treinar, eu não vou, oh meu Deus, ei, as coisas não vão acontecer mesmo, porque o seu cérebro tá acreditando naquilo e ele é excepcional, exímio em guardar energia. Então eu falo pra você quem você é em Deus, sabe? Você é linda, você é lindo, você é incrível, você é extraordinariamente inteligente. Você é forte e corajoso, você é sábio. Você é um solucionador de problemas. Você é um ser humano alinhado com o coração do Pai. Você é manso e humilde, você é paciente, você é tolerante, você é empático. Você é amoroso. Você é feliz. E você pode fazer outras pessoas felizes. Declare para você mesmo. Fé é crer naquilo que ainda não existe, por mais que você não seja nem um tiquinho manso e humilde. Declare isso sobre você mesmo. Impõe as mãos nos seus filhos e declare isso sobre eles. Eu desde os meus piquiticos declaro obediência, sabedoria e discernimento. O Davi, o meu filho de 13 anos, é um investidor da Bolsa de Valores. Ele me empresta dinheiro. E eu agradeço ao Senhor pela intelectualidade que aquele garoto tem. Ele é muito parecido com meu pai. Meu pai era um homem inteligentíssimo. E ele fala assim pra mim, mamãe, obrigada porque eu sou muito feliz que eu sou inteligente que nem meu avô. Eu digo, ô meu filho, eu que agradeço você. Eu que agradeço a Deus por ter tido a honra de ser sua mãe. É sobre isso. Pense nisso. Vá pra cima, não desista de você não. Tenha fé, creia naquilo que o Senhor tem e acredita em você. Bora simbora, quarta-feira, gente. É mais um dia lindão. Mais algumas horas de oportunidade que o Senhor tem para mim e para você sermos gratos e fazermos coisas incríveis. Tchau, tchau. Deus te ama.